Você quer alcançar o sucesso? Quer mudar a sua vida por meio da arte e do silêncio? Se sim, falarei agora sobre os 5 hábitos das pessoas silenciosas que tornam elas bem-sucedidas. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Observa os erros dos outros, mas não se intromete e nem corrige. Apenas aprende e usa isso em sua estratégia. Você tem um manual de instruções em qualquer lugar que vá, pois em qualquer lugar que frequente você visualizará pessoas passando vergonha, agindo de maneira errada e, por ingenuidade ou lerdeza, perdendo inúmeras oportunidades. Basicamente, há vários indivíduos durante seu caminho te demonstrando o que deve ou não fazer, mas o que a maioria faz? Fica ali, julgando o erro dos outros, tentando corrigi-los, se intrometendo e bancando o bonzão diante da péssima atitude de outra pessoa. Em outras palavras, a maioria só quer se sentir superior perante a fraqueza ou deslize do outro. Mas não é agindo dessa forma, não é bancando o superior que você chegará em algum lugar. Pelo contrário, ao se comportar desse jeito, você só se tornará um tolo que se acha melhor. Logo, aprenda com os erros daqueles que estão à sua volta e não fique nessa de julgar ou se intrometer. Apenas aprenda, tire proveito do erro desse indivíduo e comece a refletir sobre o que fez a tal pessoa perder uma oportunidade ou o que ela falou para passar vergonha depois, porque é refletindo e absorvendo essas lições e informações que você atinge uma estratégia de vida mais precisa e eficiente. Sem contar que você avança bem mais o seu caminho até o sucesso, porque não precisará errar tudo até aprender e ter o essencial para subir de nível. Você simplesmente pode economizar anos só de observar aquilo que o outro está fazendo e que você deve evitar. Se concentre em sua privacidade ao invés de gastar tempo conversando tolices. Eu até hoje não calculei essa situação, mas acredito que o tempo que alguém perde em conversas tolas é tanto, mas tanto que deve ser igual a 1 ano de vida. Você já se imaginou perdendo 1 ano da sua vida onde poderia evoluir, aprender e empreender, mas na verdade está lá com companhias medíocres, falando algo sem sentido e achando graça dessa tolice ainda? Pois é, seria 1 ano realmente infernal. Mas se for somar todas as conversas tolas da sua vida, é capaz de chegar a completar realmente 1 ano de duração. E antes que você fale que estou exagerando, basta analisar o tempo em média desses diálogos improdutivos. É no mínimo meia hora de distração ali, na companhia do pessoal falando qualquer coisa sem sentido ou sem noção. Mas essa meia hora pode até se transformar em 3, 4 horas se a conversa acompanhar uma bebida. Sabendo disso, você provavelmente sabe agora que não estou exagerando. Você talvez saiba agora que está perdendo muito tempo com momentos totalmente sem noção. Então comece a ser mais silencioso nesse aspecto. Evite esses diálogos e faça melhor. Invista o seu tempo se concentrando na sua privacidade, em conversar e entender a si mesmo, analisar as suas qualidades, defeitos, pensar em planos, calcular o caminho mais certo e o percurso menos provável. E com isso, com essa privacidade, clarear mais a sua vida e o que você deve fazer, porque é só passando esse tempo sozinho e tranquilo que você passa a ter ideias brilhantes para o seu desenvolvimento. Presta atenção em suas emoções ao invés de expressá-las de maneira irresponsável. Aqueles que são mais extrovertidos e faladores tendem a expressar as suas emoções sem pensarem muito. Sentem e mostram isso na hora para aqueles que estão à sua volta. Enquanto quem é mais silencioso sente, mas guarda aquilo para si, para que depois possa entender por que sentiu aquilo e quais seriam os prejuízos se não tivesse controlado. Por exemplo, quem se expõe de maneira mais irresponsável tende em uma provocação ficar com raiva e demonstrar isso a ponto de provocar o outro também. Mas o silencioso, se é provocado, faz 2 coisas. Se a provocação é mais séria e exige uma resposta, ele responde na hora, porém com calma e maturidade a ponto de humilhar quem o provocou, pois demonstra que aquilo não o afetou. E se não exigir resposta, se for uma provocação tola, ele só ignora. No entanto, seja qual provocação for, é óbvio que ele ficará nervoso, mas ele jamais demonstrará isso. O silencioso chegará em sua casa e pensará nessa raiva que sentiu e tentará entender o porquê o insulto causou esse efeito. E esse hábito é um dos principais pilares para o sucesso do indivíduo silencioso, pois quanto mais ele entende as reações e efeitos das emoções e situações onde se sente pressionado ou vulnerável, mais ele é capaz de fortalecer essas brechas e atingir um nível onde controlará de maneira madura o seu lado emocional.
E isso não significa que ele irá parar de sentir, só significa que as suas sensações não irão atrapalhá-lo e nem prejudicá-lo. É essa a diferença do indivíduo silencioso para o irresponsável. Quem entende o silêncio estuda as suas emoções para cada vez mais dominá-las, enquanto o irresponsável só demonstra os seus sentimentos para os outros e no dia seguinte ignora o que aconteceu, achando que foi só uma estupidez, sendo que no fundo é uma fraqueza que ele nunca aprenderá. Não pede ajuda antes de saber se é capaz de fazer ou não algo. Você precisa entender que não há vergonha alguma em pedir ajuda, mas há um problema. No mundo atual, uma ajuda pode significar um laço que você não gostaria de ter com alguém. Pois se a pessoa não tiver caráter, é capaz dela te ajudar e cobrar isso depois com favores que você não gostará de cumprir. Um exemplo bobo, mas que demonstra a essência do problema. Você pede para alguém te passar algumas respostas durante a prova, pois você não estudou nada. E depois essa pessoa te cobra um favor, pedindo para que você a ajude a ficar com a garota que você gosta. E aí, óbvio que você não irá querer ajudá-lo. Mas então ele chega para você e diz que pode provar que você colou naquela prova e que isso pode acabar com a sua reputação. E aí, você perderá a chance de ficar com a garota que gostava para deixar que esse mau caráter fique com ela? Mais uma pergunta. Você estaria nessa situação se realmente se esforçasse e estudasse ao invés de ir para o caminho mais fácil e pedir cola? É isso que você precisa entender. Antes de pedir qualquer auxílio na vida, você precisa analisar se o que você não está conseguindo fazer ou acha difícil não é capaz de ser feito por conta própria. Você precisa pensar se consegue se virar sozinho em algo que às vezes por irresponsabilidade sua quer deixar na mão de alguém, pois acredita ser mais fácil. Já que se você colocar um problema seu na mão de alguém, não será só o problema, você mesmo se colocará na mão dessa pessoa. E isso pode dar a oportunidade dela te usar. Favores muitas vezes podem se tornar prisões. Enfim, antes de pedir ajuda, se esforce em silêncio e tente com todo o seu potencial, porque, como eu disse, não há vergonha em pedir ajuda. Mas é vergonhoso você pedir ajuda para algo que você poderia ter feito sozinho. Saber a hora certa de falar. É estranho esse ser um hábito, até porque o silencioso não deveria falar, certo? Errado. Quem é silencioso fala também, mas fala nas horas e situações adequadas. Esse é o princípio de quem entende a arte do silêncio. Você pode falar, mas entende que só irá falar quando for vantajoso ou necessário, e não em momentos desnecessários. Você não será aquele que usará palavras tolas para bancar o tolo. Você será aquele que irá falar na hora certa com as palavras certas, e que irá garantir a admiração daqueles que te escutarem. Logo, esse é o hábito do silencioso que o torna bem-sucedido. Falar na hora certa. Ter a habilidade de em uma reunião se expressar no momento que deve e impressionar o seu chefe ou a turma que trabalha contigo, ou de em momentos oportunos estabelecer contato com alguém e criar uma relação tanto profissional como pessoal, e até usar as palavras certas para chegar até uma oportunidade e manter esse benefício com um belo discurso. A realidade é essa. O silencioso sabe que as palavras podem destruir a sua vida, mas se usadas da maneira certa, podem construir todo o seu futuro, criando admiração, reputação e desempenho. Lembre-se, palavras são capazes de se tornarem produtividade. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.